Salve a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais um áudio em forma de devocional da sua palavra. E a palavra de hoje encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 12. Vamos estar lendo até o versículo 14. Livro qual escreveu o apóstolo João, ao qual muita gente teme meditar neste livro. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que bem-aventurado, benditos são aqueles que meditam nas profecias deste livro, na profecia de Apocalipse e nas profecias de toda a Bíblia, no seu texto e contexto. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e até o versículo 14 nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aleluia, glória a Deus. Aqui foi a carta que o Senhor escreveu, através do apóstolo João, à igreja de Pérgamo, onde o Senhor diz que ele é aquele, que tem uma espada de 2 gumes através da sua palavra que penetra o nosso coração. Aleluia. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que corta para quem está pregando e para quem está ouvindo, que faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, que penetra até o profundo do coração. Essa espada é a palavra do Senhor. Só que o Senhor prossegue dizendo, Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ele começa elogiando, Olha, vocês são uma igreja que retém o meu nome, que guarda o meu nome, que não nega a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E o Senhor estava referindo-se a João Batista, que foi morto. Ele foi a fiel testemunha de Deus e de Jesus Cristo. Ele foi morto por Antipas, por Herodes Antipas, onde Satanás habitava, porque ele era o trono de Satanás. Porque desde quando nosso Senhor Jesus ele nasceu, o próprio Herodes, ele começou uma perseguição, matou as crianças que tinha ali na Judéia, na tentativa de matar Jesus. Só que ali era Herodes o pai, E Herodes filho foi aquele a quem matou João Batista e tentou matar também a Jesus, o pai do tetrarca. Ele tentou matar o Senhor Jesus, mas Deus em visão aparece a José e manda que José levasse o menino para o Egito, antes que Herodes fizesse algum mal para ele. Aleluia. E assim José faz, levanta na madrugada e leva o Senhor, seu filho Jesus Cristo, para o Egito, e Deus dá livramento ao Senhor Jesus, porque ali era realmente o trono de Satanás, aonde Herodes Antipas reinava. E João Batista ali foi morto, foi decapitado, como uma fiel testemunha, aquele que preparou o caminho para o Senhor, Aquele que pregou as boas-vindas do reino de Deus, aquele que pregou o que nós precisamos ouvir hoje e pregar, que é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus, aquele que tem a sua palavra, aquele que a espada sairá da sua boca, como diz aqui na palavra, a espada aguda de 2 fios, aquele que matará o anticristo,
E o falso profeta, com a espada que sairá da sua boca, com a sua palavra. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor elogiou. Vocês são a igreja que guarda o meu nome, né? Uma igreja que não nega a sua fé. É uma igreja que está ali localizada onde o trono de Satanás está, né? Onde minha fiel testemunha foi morto, né? João Batista. Mas Jesus aí, na parte B, Jesus primeiro elogiou a igreja de Pérgamo, mas depois o Senhor falou as coisas que não agradavam a ele que tinha naquela igreja, né? Porque o Senhor primeiro, ele sempre vai nos mostrar, ele sempre vai mostrar para a pessoa o seu amor, mas se a pessoa rejeitar o amor, ele vai mostrar, né, os pecados, para que a pessoa venha se arrepender e se converter ao Senhor. Diz o versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que havia nesta igreja de Pérgamo? Havia lá alguns, né, que praticavam a doutrina de Balaão, alguns que ensinavam o povo se levantar contra o próprio povo de Deus, botar pedra de tropeço no caminho de Deus. O que é? O próprio povo da igreja se levantar contra o povo de Deus que há na igreja. Divisão, né? Muitos ensinar a se vestir com vestes erradas, muitos lançar pedra de tropeço, ensinando o povo a pedir, né, uma vida só de prosperidade. Isso tudo é doutrina de Balaão, porque ele está fazendo o povo de Deus tropeçar. Falsos mestres, falsos doutores, né, que ensinavam o povo a comer do sacrifício da idolatria, ensinava o povo a se prostituir, né, com suas vestes, com seu modo de agir, com seu modo de falar. E hoje em dia não é diferente. Nas igrejas, a grande maioria está assim, 80% das igrejas, né, podemos falar sem medo, estão assim, lá, né, falsos mestres que passam a mão no pecado do povo, que ensinam o povo, né, a tropeçar, como Balaão ensinava a Balaque querer fazer o povo de Deus tropeçar, né? Porque Deus falou para ele que contra Israel e contra Jacó não havia encantamento nem feitiçaria, que não pegaria no povo de Deus. Mas hoje em dia, por falta de conhecimento, Jesus disse: o meu povo perece por não conhecer a minha palavra. Aleluia. Hoje então estão ensinando o povo a tropeçar, infelizmente. Nas igrejas estão ensinando o povo a tropeçar. Jesus disse que ele odeia isso, né? É o que Jesus fala: mas uma poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É o que muitos estão ensinando, né? Infelizmente, muitos pastores, pastoras, líderes, né? Tanto mulher como homem têm ensinado o povo a se prostituir nas igrejas, com as suas vestes, com seus ensinamentos, com o segundo casamento, com o terceiro casamento, com tanta coisa de errada, né? Estão praticando a doutrina de Balaão. Jesus abomina isso. Os próprios líderes estão fazendo o povo tropeçar. Outros até não concordam, mas quando vê o erro dos irmãos, né, o pecado dos irmãos, das irmãs, não fala nada. Fica neutro. Então, se a pessoa não corrige e também não fala nada, está concordando ao mesmo tempo, né? Como o povo tem um ditado no mundo, né, que o povo fala, e podemos agregar aqui, que quem cala consente, né, concorda. Então hoje, principalmente nos grandes templos, nas grandes igrejas, eles estão permitindo tudo, é porta larga, né? Pode tudo. A graça, só a graça salve, pode tudo. Mas no céu não entra pecado, no céu não entra, né, vaidade, no céu não entra prostituição, no céu não entra nada disso que nessas grandes igrejas estão permitindo, porque eles estão praticando a doutrina de Balaão. E Jesus abomina isto. Estão fazendo os pequeninos tropeçar. Jesus disse: ai daquele que fizer um destes pequeninos, e um destes meus pequeninos tropeçar, né? Melhor seria que lhe amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar,
do que fazer uns desses meus pequeninos tropeçar. Aqueles que estão fazendo o povo pecar, né? Na lascívia, na prostituição, no adultério, no segundo casamento, em todo tipo de pecado que desagrada a Deus. Estes vão pagar um alto preço, um alto preço. Jesus diz que para eles seria melhor lançar uma pedra no seu percurso e se jogarem no mar. Aleluia. E continua falando no versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Né? Qual é a espada da boca do Senhor? É a palavra. O Senhor diz na sua palavra: não pode isso, né? Não use, o Senhor usa na revelação, não use roupa jeans, que é consagrada ao demônio. Não use roupa curta, a pessoa vai e tema, mas o Senhor, pela sua palavra, o Senhor batalhará. O Senhor disse: quem há de vos julgar? Não sou eu. Você já tem quem vai julgar vocês. É a minha palavra, essa julgará vocês. É a palavra do Senhor que nos julga, né? Que nos corrige, que nos exorta. Ele disse: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ali havia a doutrina de Balaão. Nos dias de hoje há a doutrina de Jezabel, né, que é a maquiagem, que é o brinco, que é a mulher vestir calça, que é o homem andar de bermuda, né, que é vários outros acessórios, outras coisas que desagradam a Deus. Hoje está a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, como o Senhor falou. E estas pessoas serão julgadas pela palavra do Senhor, pela espada que sai da sua boca, pela mesma espada que matará o anticristo e o falso profeta, a mesma espada de 2 fios que o Senhor falou aqui no versículo 12, é a mesma espada do versículo 16. É a palavra do Senhor quem vai julgar esses tais que estão fazendo das igrejas do Senhor igrejas de porta larga, a igreja que pode tudo. Porque o Senhor disse que apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação, né? E larga e escancarada é a porta que conduz à perdição. E muitos vão por essa porta larga, e muitos porfiam ir por ela, sendo conduzidos à perdição. Mas os que vão pela porta estreita, pelo caminho estreito, são poucos que são conduzidos à salvação. Assim disse o Senhor na sua palavra, e no dia de hoje está se cumprindo. Muitos querem ir pela porta larga, pelo caminho espaçoso, que conduz à perdição, mas poucos são os que querem ir pela porta estreita e pelo caminho estreito, que conduz à salvação. Aleluia. No versículo 17, para encerrar, nos diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aquele que viver na doutrina do Senhor, do corpo e da alma e do Espírito, aquele que aborrecer, que não aceitar as igrejas de porta larga, aqueles que não aceitar a doutrina de Balaão, aqueles que não aceitar a doutrina dos nicolaítas, aqueles que se arrepender, aleluia, para aqueles que vivem em santidade para o Senhor, em obediência à sua palavra, né, em santidade para com Ele e obediência para com a sua palavra, o Senhor lhe dará a comer do maná escondido. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, e o Senhor dará a coroa da vida. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, né? Uma coroa, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor disse: dai ouvido ao que o Espírito fala às igrejas, dai ouvido ao que os meus servos estão falando, dai ouvido àquilo que eu estou falando na boca dos meus servos. Porque ao que vencer, ao que perseverar até o fim, porque a palavra diz que o céu ele é tomado à força pelos nossos esforços. Não pelo nosso merecimento, não, mas pelo nosso esforço, pela graça e pelo nosso esforço em obedecer e em viver em retidão com a palavra do Senhor. Aquele que dê ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, ao que o Espírito Santo diz às igrejas, é aquele que vencer, o Senhor dará
a comer do maná escondido, não aquele maná que o povo de Israel, que os patriarcas, comeram no deserto e morreram, não, mas o maná que permanece para a vida inteira, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é a sua palavra. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no início e no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. Então ele é a própria palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade é a sua palavra. Então aquele que se alimentar da sua palavra, este ele dará a comer o pão escondido, que é a palavra, que é a salvação. Aleluia, ele dará a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. O Senhor lhes dará um novo nome, um corpo de glória incorruptível. E o nome esse, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O nome que o Senhor nos dará será um nome que ninguém conhece, somente nós. Para a glória do nome dele, quando a gente estiver no céu. Que Deus os abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.